Alguns até poderia chamar Atos dos Apóstolos, outros Atos do Espírito Santo, mas é o livro de Atos, conforme deve estar na sua Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo de número 37. Queremos agradecer a Deus também pela vida das pessoas que estão online conosco, acompanhando, e todos aqueles que estão online, se desejarem compartilhar essa live e ter liberdade, porque sempre o objetivo é levar a palavra de Deus mais longe, porque assim como nós somos abençoados aqui, também nós queremos que outras vidas sejam abençoadas. Eu sei, e para mim eu sei que presencialmente é melhor, não é verdade? Aleluia, mas aqueles que não podem, outros de longe, tenham a liberdade. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, a partir do versículo 37, vamos ler até o versículo de número 47, e você tome parte da leitura como de costume. O 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38, toda a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Verso 39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. – 47 todos juntos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós estamos essa noite, denominada Quinta da Palavra, o culto de ensino. E meus irmãos, nós pegamos, conforme os irmãos aqui bem sabem, nós temos por costumes, estamos fazendo assim, às quintas-feiras, preparamos um tema, e eu procuro estar ilustrando, colocando ali as transparências para facilitar a compreensão e o acompanhamento da leitura bíblica, e para que você entenda, que você se alimente, para que você participe conosco e juntos nós possamos ser alimentados pela palavra de Deus. E o tema que eu escolhi para essa noite, é o que o Senhor nos instruiu, que o Senhor nos motivou para trazer nessa noite, é o qual mesmo? Essência cristã. Não perca a sua. Por favor, Bianca. Esse é o tema. E para tanto eu gostaria que você me ajudasse e participasse dizendo o que é essência. Se a gente vai falar de essência cristã, o que é essência? Um de cada vez para não dar tumulto, pode falar. Você sabe que é participativo. O que é essência? Um de cada vez. Cheiro. É da onde excede. O centro. O que mais? As cozinheiras. Cadê as cozinheiras? Sabor. O que mais? Essência. Mais alguém? Valendo um ponto positivo no céu. Pureza.
Você já viu aquela expressão? Isso é essencial. Já ouviu essa expressão? Essência vem de essencial. O que é algo essencial? Algo necessário? Vamos então ver, Imagiane, fica à vontade. Aleluia. Próximo, por favor, queridos. O que é essência? Qual que é o que o dicionário diz que é essência? É aquilo que é o mais básico, o mais central, o mais importante, característica de um ser ou algo. Eu frisei ali, queridos, o mais importante, ou seja, é o essencial, não pode faltar. Essência, ela característica vem do essencial. Essencial é algo que não pode faltar. É aquilo que é básico, é a origem, conforme foi dito aqui. Sem aspecto físico ou aparência. Mas essência, entenda isso, é algo que é básico, fundamental. É a origem. Não pode faltar. Ok? Próximo, Bianca. O essencial, ele é invisível aos olhos, diz o escritor e aviador francês Antoine. Próximo, Bianca. Para tanto, nós fizemos essa leitura bíblica aqui na igreja, baseado em Atos 2, ali eu coloquei 37 ao 43, que fala do quê? Do início da igreja, da característica da igreja. Próximo, Bianca. Nós já lemos. E aí eu pergunto, o que é essência cristã? Que é o tema. O que é essência cristã? Alguém quer se habilitar? Me ajudar, por gentileza? Sim, Betânia. Como que é? Natureza, a irmã Betânia está dizendo que é a natureza divina. Vamos dizer assim, o que mais? Mais alguém? Intimidade com Deus. Mais alguém? Caráter de Cristo. Vamos dizer assim, queridos, se nós estamos falando de essência cristã, nós estamos falando que é algo que não pode faltar para o cristão. Amém? Então, o que é que o cristão, ele não pode deixar de ter? Amor, temor, que mais? Testemunho, que mais? Presença, que mais? Comunhão, olha aí, que mais? Aleluia, eu sei que está esquentando já, você já está ficando com calor, né? Aleluia, glória a Deus, é bom por causa disso. Mais alguém? Oração, fé, olha aí. Então nós vamos ver, queridos, nessa noite, que a essência cristã, nós vamos pegar a base da igreja primitiva. Por favor, Bianca. O início da igreja primitiva. O texto que nós pegamos, meus irmãos, como base, é o início da igreja primitiva. Quando o Senhor, ele disse para os seus discípulos, Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ali eles ficaram, esperaram o Pentecostes, e cumprindo o dia de Pentecostes, veio do céu com um som como um vento veemente e impetuoso, invadiu a casa que eles estavam reunidos, e ali foram vistas línguas repartidas entre eles, e o Senhor concedia a cada um a sua língua. E nós vemos que quando aqueles homens de todas as partes que estavam reunidos em Jerusalém, eles passaram a ouvir cada um na sua própria língua deles, da origem deles, eles ficaram espantados e pegaram então logo dizendo que estavam embriagados, cheios de mosto. Mas daí, queridos, nesse momento, Deus levanta Pedro e Pedro começa a pregar a palavra de Deus. Pedro começa a ministrar, a pregar a palavra do Senhor, a dizer de Cristo, e o final da sua mensagem, aqueles homens então indagaram Pedro, dizendo: varões, o que vamos fazer? Foi essa pergunta que nós lemos e que está registrado aí no versículo 37, que faremos, varões e irmãos? Era algo que ele estava indagando. Então,
Pedro, ele começa a dizer, a partir do versículo 38, algumas coisas básicas para aqueles homens que não conheciam a Cristo e que era ali necessário para dar os seus primeiros passos. Então, isso que nós pegamos e vemos a partir do versículo 38, que nós lemos o que? A característica do início da igreja primitiva. E tanto é que nós vemos a aprovação de Deus. Então, aqui nós temos, meus irmãos, uma base, o qual nesta noite eu chamo aqui da essência, aquilo que não pode faltar, e aquilo que foi fundamental para a igreja. Repito, queridos, dizendo que podemos até, a igreja atual, ou podemos ter muito mais coisas que de fato nós temos. Por exemplo, os dons espirituais. Mas tem algumas coisas que são básicas, que não pode faltar na vida de um cristão. Porque se o cristão ele deixar de ter o essencial, ele tem problema. Essencial é aquilo que é básico, é aquilo que não pode faltar, aquilo que é essencial. Pode ter muitas coisas, mas aquilo não pode faltar. E baseado nesse texto, nós vamos entender e vamos ver o que é que não pode faltar na vida de um cristão. E a pergunta que nós vamos fazer é: estamos tendo isso, essa essência, nas nossas vidas como cristão? Ou será que nós estamos perdendo e nós não estamos percebendo? É isso que nós vamos ver nessa noite. Por favor, Bento. Então, qual era a essência da igreja primitiva e que nós também precisamos ter? Essa pergunta é que nós vamos ter que entender, meditar. Qual é essa essência que a igreja tinha? Isso de principal que a igreja primitiva tinha e que nós também precisamos ter também. Próximo. Primeiro, você viu que Pedro disse, primeira coisa, arrependei-vos. A base nossa, meus irmãos, como cristão, é o arrependimento. Primeira coisa que nós precisamos ter no início da nossa caminhada é arrepender dos nossos pecados, que numa vida sem Cristo, para que a gente entenda que a gente estava caminhando numa vida errada, e agora nós decidimos seguir a Cristo. Arrependimento é a base do cristão. Se o cristão ele não se arrepender, queridos, alguma coisa está errado. Pastor, a gente erra, pecamos. Mas todos os dias, quando nós vamos deitar, ou quando acorda, ou quando nós chegamos na igreja, nós devemos fazer a nossa oração de arrependimento, pedindo perdão para o Senhor, que Deus tenha a misericórdia, a graça das nossas vidas. Nós devemos ser assim. Se a gente não tiver arrependimento, alguma coisa está errada. Olha o que diz, meus irmãos, por que nós precisamos se arrepender? Olha o que diz segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. Qual que é a vontade de Deus para todos? Arrependimento. Senão que todos venham a arrepender-se. E o arrependimento, meus irmãos, ele faz parte do reino dos céus. Olha só o que diz Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. Qual que era o tema da mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Por quê? É chegado o reino dos céus. Ou seja, meus irmãos, não tem como a gente fazer parte do reino de Deus se não tiver arrependimento. O problema, justamente isso, que a gente tem que parar e pensar e analisar e refletir, é que será que o arrependimento ele tem sido feito parte das nossas vidas? Ou será que não há mais arrependimento? Porque o arrependimento é básico, é a base. Porque eu entendo, meus irmãos, deixa eu perguntar aqui, me permita, quantos aqui foram batizados nas águas? Quantos? A grande maioria. A grande maioria. Qual que é a base do discipulado? O arrependimento. Arrependimento do quê? Da vida que levava. E da vida nova com Cristo. Então não tem como, meu irmão, o arrependimento faz parte da caminhada cristã. O arrependimento, ele faz parte o quê? Da essência cristã.
Se não está se arrependendo, tem um problema. Está alguma coisa errada. Próximo. Segundo, batismo. E nós conhecemos esses versículos, de cor e salteado, que diz: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for o quê? Batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Depois João 3,5, Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a base, a essência cristã também está incluído o que? O batismo nas águas. E, meus irmãos, não é necessário eu falar aqui sobre discipulado, não é necessário eu falar sobre batismo, mas a gente tem que recapitular aquilo que, por que nós batizamos, qual o significado do batismo nas águas: arrependimento, vida nova com Cristo. E foi isso que Pedro deixou claro para aqueles homens, dizendo que é necessário arrependimento e batizar nas águas. Crê em Jesus. Agora, nós não podemos, meus irmãos, a nossa essência, a gente também tem que estar revendo e lembrando que um dia nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos descer as águas batismais e alcançamos a promessa. E essa importância, esse significado não pode ser dos nossos corações. A gente tem que estar sempre lembrando que nós nascemos de novo. Batismo fala o que é de nova vida com Cristo. Batismo fala de uma nova vida, de um novo ser, de um novo homem, de uma nova mulher. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Desceu de costa, morte, levantou-se uma nova vida. Então nós não podemos esquecer que a base, a essência cristã, além de arrependimento, é batismo. É batismo. Mas o batismo, ele deu início o quê? Uma nova vida com Cristo. Então, se nós nos arrependemos, se nós nos batizamos, então a partir daquele momento, nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Um novo homem, uma nova mulher. Quantos compreendem isso? Diga amém. O que mais? Nós estamos seguindo aquilo que Pedro estava ensinando àqueles homens. Próximo, Bianca. E depois ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. E o que é dom? Dom é presente. Quando assim nós arrependemos, batizamos, nós recebemos o Espírito Santo. E diz assim: quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Queridos, não se esqueçam, nós nos arrependemos, a base cristã, essência cristã, arrependimento. Segundo, batismo. Automaticamente nós recebemos o Espírito Santo, o dom é presente. Nós recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que nós somos o que? Templo do que mesmo? Do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Então não se esqueça que nós, como nova vida em Cristo, nós temos o Espírito Santo. Próximo. Automaticamente nós temos o que? Também a promessa. E Pedro estava se referindo aí, olha só, pois a promessa é para vocês, para seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2,39. Depois, segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, nós já lemos, ainda que alguns a tenham por tardia. E para encerrar aqui essa parte, fala: esta é a promessa que Ele nos fez. Qual que é a promessa que Ele nos fez? A vida eterna. Arrependimento, batismo, não é verdade? Espírito Santo, promessa. Então não há um cristão autêntico, verdadeiro, que ele não tenha promessa. Se a gente perguntar quantos aqui têm promessa, todos nós temos. Uma delas o quê? É a vida eterna. Agora não tem ninguém que fala: não, eu não tenho nenhuma promessa.
Se você falar isso, se alguém falar isso, é porque não lê a Bíblia Sagrada. Mas se lê a palavra, vai ver muitas outras promessas, além dessas que nós falamos. Por que eu estou dizendo isso? Que é a base do cristão. Então o cristão se arrependeu, ele batizou, o cristão ele tem o Espírito Santo e ele tem promessa. É uma base, é a essência de todo cristão. Isso já nos diz, já nos mostra que nós somos uma pessoa diferente. Porque, queridos, o mundo não se arrepende, e se ele não se arrepende, ele não se batiza. Se ele não se arrepende, se ele não se batiza, ele não tem o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a promessa de Deus. Mas todos quantos aceitam essa palavra, ele tem a graça de Deus, ele tem a promessa de Deus, ele tem tudo isso que nós falamos. E isso nos faz pessoas diferenciadas. Por quê? Porque nós temos algo especial da parte de Deus. Aquilo que o mundo não entende, que o mundo não compreende, que ele não pode entender e esperar. Por quê? Porque ele não conhece. Mas todos quantos reconhecem, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Próximo. Observe. Agora nós estamos pegando, queridos, o modelo, a base da igreja primitiva. Então havia arrependimento, havia batismo, Espírito Santo, promessa. E quando nós observamos aí o texto bíblico, se você quiser, você vai ver que havia também o que? Exortação. O versículo 40, ele diz assim lá: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa era a geração que estava vivendo ali Pedro e os demais. E eu pergunto, o que é exortação? O que é exortação? Exortação, aviso com o intuito de advertir, de chamar a atenção, de avisar, conselho, texto ou palavra que busca reformar e melhorar costumes, atos ou opiniões, exortação apostólica. Depois, meus irmãos, que segundo Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, nós estamos falando da igreja primitiva. Naqueles dias havia exortação. Me permita lhe dizer nessa noite, eu não sou tão antigo assim de igreja, só passei 2 décadas, é pouco ainda. Se a gente for perguntar para outros aqui, passou muito mais. Quem passou mais de 3 décadas que aceitou a Cristo, diga amém. Olha aí, de 4. Tem, irmãos de Deus mundo. Mas antigamente, como que era? A exortação, palavra, era muito mais duro, muito mais difícil. A igreja primitiva tinha, e a Bíblia diz, sabe, também sobre a repreensão. Mas hoje, meus irmãos, é difícil. Eu estou falando isso aqui como pastor, hoje é tão complicado. Porque quantos são aqueles que não aceitam uma palavra de exortação, de repreensão? Porque hoje assim, se falar alguma coisa, se o pastor falar alguma coisa aqui, ele corre na outra igreja aí, na outra lá, ele fala, não vou mais também, faz bico, é difícil. Mas só que, meus irmãos, a base da igreja cristã, e o verdadeiro cristão, ele continua aceitando a repreensão, porque a repreensão ela vem pela palavra de Deus. E nisso também, meus irmãos, há o crescimento, há a bênção de Deus. E nós vemos que aqui a igreja primitiva também tinha isso. Não somente isso, mas tinha mais coisas. Quer ver? Próximo, Bianca. Meus irmãos, me perdoem, são muitos assuntos, mas só que eu preciso reduzir para a gente ficar dentro do tempo. É muito ampla essa palavra aqui, muitos detalhes. Mas entenda o que mais tinha. Como que eram os cristãos ali da igreja primitiva? Além de arrepender, além de eles pegar, batizar, de ter o Espírito Santo, ter a promessa, o que eles faziam mais? Eles perseveravam.
perseverava. E o que é perseverança? Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se fiel e firme a seus ideais e propósitos. E quando, meus irmãos, eu estava preparando, estudando, logo veio no meu coração aquela imagem. Porque muitos perseveram, muitos param por quê? Por que eles param? Param diante das dificuldades. Param diante dos problemas. Ele vai tentar uma coisa, logo para e diz, não vou conseguir. E quando nós observamos a igreja primitiva, era uma igreja que tinha o Espírito Santo, uma igreja que tinha o poder de Deus, mas também tinha problemas, tinha dificuldade, tinha batalha. Mas só que a Bíblia nos diz, o texto nos diz, no versículo 42, eles perseveravam. Aleluia, eles perseveraram, e muitas das vezes é isso que nós precisamos ter, a essência do cristão, querido, aleluia, ele tem que ter perseverança, aleluia. E quando eu estava preparando, meu pastor, eu me lembrei da gente como criança, pastor Marcos, bebezinho, o senhor se lembra? Aleluia. Quem aqui já nasceu sabendo andar? Eu pergunto, quem se machucou, ou que a mãe, lógico que a mãe vai dizer, que se machucou para aprender a andar? Quem tem filho aqui, amém? Diga amém. E o seu filho para aprender a andar? E os calos? Os ralados? Como que é o pai, a mãe com o filho? O filho, ele vai bater naquele desejo de andar, de vencer, ele vai se rastejando. Alguns tentam ajudar até com aquele carrinho, mas o bom mesmo é o chão mesmo. Ele vai tentando, batalhando, daqui a pouco vai engatinhando, daqui a pouco vai tentando se levantar, vai querer andar e cai, bate a cabeça, rala, tudo. Mas qual que é a característica da criança? Ela persevera. E qual que é a palavra do pai e da mãe? Vai, tenta, fica de longe, vem. Deixa ela muitas das vezes lá cair. Faz o sinalzinho de longe, vem. Mas a criança, ela se levanta, porque ela sabe que o pai está lá, ela vai, ela cai, ela bate a cabeça, ela se machuca, ela vai, chora, mas daqui a pouco ela está tentando de novo. Aleluia. Aí a gente vem para a palavra de Deus, da essência cristã, aleluia, e nós vemos que a igreja primitiva, ela também perseverava, ela não desistia, aleluia. E nessa noite, permita eu lhe dizer, segundo a graça de Deus que eu estou sentindo, aleluia, tem muito crente, aleluia, aleluia, que estão desistindo, estão parando, mas se é crente verdadeiro, ele levanta, ele cai, ele avança, ele não desiste, aleluia, aleluia. Mas eu tentei, eu machuquei, meu pai não me segurou, não tinha ninguém perto de mim para me segurar, e aí você não continuou, você não levantou, até que um dia, você se levantou e começou a dar os seus passos sozinho, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Ei, perseverança, aleluia. É isso, querido, você tem que acreditar, aleluia. Você tem que confiar. Oh, não deu certo, não pare, levante, aleluia. Se você tem um propósito, ei, não pare, vai até o fim, aleluia. Vai até o fim. Perseverança. Aleluia. Próximo, Bianca. Olha o que diz a palavra. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ou seja, qual é a base da nossa confiança, da nossa perseverança? É Jesus. Se nós olharmos para Jesus, queridos, nós vamos ter força, graça para se levantar quantas vezes forem necessárias, e nós andarmos, caminharmos, aleluia, e seguirmos o nosso objetivo, que é Cristo. Aleluia. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, é semelhante àquele homem ali da foto. Nós estamos em uma corrida, nós estamos numa batalha, numa maratona, em que nós só vamos ser vitoriosos, vencedores no fim. Somente no fim, no arrebatamento da igreja. É só através disso que nós venceremos, aleluia. Enquanto aqui nós estamos no meio dessa corrida, nós temos que, aleluia, colocar Cristo como alvo e perseverarmos até o fim, olhar para Jesus e não deixar que nada venha nos parar, que nada venha nos deter, aleluia. E perseveravam. Próximo, Bianca. Da doutrina dos apóstolos. Como que era? Qual que era a base da igreja? Na doutrina dos apóstolos. E o que é doutrina, meus irmãos? Doutrinas é ensino. Doutrina é ensino, ensinamento, instrução, conjunto de verdades bíblicas. Era isso que havia no meio dos apóstolos, no meio da igreja, no início da igreja primitiva. E é isso, meus irmãos, que todo cristão, a essência do cristão, ela tem que ter isso. Palavra de Deus. É isso que nós estamos tendo, culto de ensino. Nós temos que ter, queridos, a essência, palavra de Deus. Tem que ter o batismo. Temos que ter aquilo que nós vimos. E algumas coisas mais. O que tinha igreja? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam. No quê? Na doutrina dos apóstolos. Depois diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa era a mensagem de Paulo. Queridos, se nós queremos ser instrumentos de Deus, pregar a palavra, ser instrumento de Deus, nós precisamos ter Bíblia, precisamos ter a palavra. Porque, meus irmãos, nós não podemos falar aquilo que nós achamos, pensamos, não. Nós somos chamados, nós temos um manual. O manual é a Bíblia Sagrada. E o cristão tem que ter a palavra de Deus. É isso que nós vemos. Olha que Paulo diz: segundo as Escrituras. Versículo nós conhecemos, decora e salteado: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Antes de nós ensinarmos, meus irmãos, nós temos que aprendermos e recebemos de Deus. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Depois, segundo Timóteo 4,3 diz: porque virá o tempo em que não suportarão o quê? O que é sã doutrina? É o ensinamento puro. Sã doutrina, ensinamento puro. Olha o que Paulo diz para Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o quê? Comichão nos ouvidos. O que é comichão nos ouvidos? O que é isso? Coceira. Amontoarão para si doutores, conforme o quê? As suas próprias concupiscências. E o que é concupiscências? O que é concupiscência? Desejos, vontades. Então olha que Paulo diz aqui, ó: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceiras nos ouvidos.
Eles não vão aceitar a doutrina, o ensinamento puro. Vai ter coceira no ouvido para quê? E depois amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. O que é isso? Queridos, chegará um tempo, que aqui Paulo estava dizendo, em que eles não vão dar valor para a palavra. Eles vão querer ouvir, vão querer se alimentar com aquilo que faz bem para a sua própria vontade. E o verdadeiro cristão, meu irmão, aleluia, ele não anda segundo aquilo que ele quer ouvir. É Bíblia, é palavra de Deus, aleluia. Me permita, nós estamos aqui num culto de ensino, e eu preciso dizer nessa noite, se a gente falasse que nesta noite de quinta-feira teria um profeta que revela CPF e RG, que fala endereço, estaria cheio de gente aqui, porque quer ouvir, porque é aquilo que quer ouvir. Mas não, meu irmão, é porque tem palavra, é essência cristã. Então não quer, não faz bem, mas o Senhor é aquele que está nos alimentando, Ele está nos fortalecendo essa noite, e é Ele que é a base da igreja. Oh, querido, eu preciso falar nessa noite. São coisas, não posso, que me incomodam. Às vezes eu falo com a minha esposa. A gente vai hoje, a gente pega o celular. Se você vê as lives, compartilha aí que eu vou revelar o teu nome. Compartilha aí que Deus vai me usar. Compartilha com isso. Querido, a compartilhar não é um problema. O problema é o que? É você divulgar falso profeta, profecias da carne, aquilo que não tem Deus. Cuidado, igreja, por quê? Porque você acha muitas das vezes que é Deus, e não é. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, que terão comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, com as suas próprias concupiscências. É pessoas que dizem: aqui é profeta, aqui é isso, é isso, é isso, é isso. Meu irmão, ai daqueles que disserem: assim diz o Senhor, e não foi o Senhor que disse. Você quer que Deus te use? Pega um texto bíblico, leia, medite, fale, e Deus vai te usar. Aleluia, aleluia. Queridos, doutrina dos apóstolos. Pastor, eu queria que Deus me usasse na profecia, na revelação. Busca, querido, pede para Deus, porque Deus é aquele que diz a sua palavra. Se a gente querer dom, Ele é poderoso para dar. Mas se Deus não te deu dom, fica quietinho, fica abençoado, fica abençoada, e você vai caminhar para o céu, e você vai ficar de bênção com Deus. Mas é um problema. Eu preciso dizer, meu irmão, é com o ensino. Daqui a pouco a gente vê ali, é 1000 pessoas. Daqui a pouco a gente vê tantas coisas, e alguns vão compartilhando em grupos públicos. Aí os ímpios debocham, tiram sarros. A gente tem que ter sabedoria. A base do cristão é a palavra. Você quer ouvir Deus falar contigo? Abre a Bíblia Sagrada, leia, porque o autor da Bíblia Sagrada, ele vai estar do teu lado, aleluia, falando contigo, aleluia, ele vai estar te abençoando. Próximo, Bianca. O que mais que tinha? A Bíblia não pode faltar, o cristão tem que ter Bíblia. Comunhão, eles perseveravam o quê? No ensino, na comunhão e na comunhão. Você pode observar, comunhão é diferente de socializar-se, é diferente. Koinonia é uma palavra de origem grega e significa comunhão. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de: o que é comunhão? É companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição. Com quem? Com o próximo e com Deus. Isso é comunhão. O cristão, queridos, ele tem que ter comunhão. Se ele pegar, se isolar, é perigoso. Próximo, Bianca. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a quem?
aos famílios da fé. É a comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso que o salmista disse. Comunhão, queridos. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, queridos. Porque, meus irmãos, não é por causa dessa palavra, não, mas eu louvo a Deus, porque a gente tem uns ajudado os outros. Eu estava meditando essa palavra. Esse mês nós socorremos 9 famílias com cestas básicas. Ajudamos, meus irmãos, pessoas com móveis de casa esse mês, né, Cris? Esse mês. Agora houve uma necessidade também de blusas. Já está dando tudo certo. Vamos socorrer outras pessoas. Isso é igreja. Isso é igreja, é comunhão. Isso é bênção, meus irmãos. Tanto para aquele que recebe quanto aquele que dá. É abençoado. Se está dando é porque Deus deu para dar e é bênção de Deus. Isso é comunhão. E a igreja primitiva, a base também, era a comunhão. Era a palavra, ensino, comunhão, o que mais, Bianca? Olha lá, e na comunhão, porque assim como o corpo é um, ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Deixa eu perguntar, alguém já viu algum pé andando sozinho por aí? Alguém já viu alguma mão por aí passeando? O corpo, ele tem vida quando ele está completo. O corpo, ele só tem vida quando ele está completo. Se um membro ele sair fora, ele morre. Por que ele morre? Porque ele está fora do corpo. Então, nós como igreja, nós precisamos entender isso. A comunhão é a base, precisa ter. Se alguém estiver fora, está errado. Em nome de Jesus, que ele tem que voltar urgente. E você tem que entender que na comunhão está também o desafio, está também aí, queridos, a oportunidade de a gente viver com pessoas diferentes. Porque os membros, todos eles são diferentes um do outro. Mas só que na unidade, na comunhão, é que o corpo se forma. É todo mundo junto, trabalhando. É assim que tem a vida. Aleluia. Não adianta. O problema é que às vezes a gente quer que o outro membro seja igual a gente, jamais. Escute isso. Todos nós temos muitas qualidades e muitos defeitos. A gente precisa entender que nós também temos defeitos. E que a gente precisa compreender e suportar os defeitos dos nossos irmãos. O problema é que às vezes a pessoa acha que só só ela faz. E daí não quero mais, vou me isolar. E é um problema. Porque no isolamento, repito, é igual um membro. Pega um corpo mesmo, deixa de lado. Daqui a pouco vai morrer. Ficou sozinho, sozinha. Então não tem como. O cristão, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter comunhão com Deus e com o próximo. É a base. A igreja primitiva, eles perseveravam. Na onde? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que mais? E no partir do pão? O partir do pão é um memorial que vem fortalecer a nossa vida cristã e deixar bem vivo na nossa memória a motivação para vivermos uma nova vida em Cristo. Eles perseveravam e tomando o pão, havendo dado graças, o partiu, deu-lhe dizendo: isto é meu corpo que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. Queridos, isso fala da Santa Ceia, é o memorial. Tem que ser valorizado, tem que ser pensado. Não dá para ficar sem, porque a Bíblia diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. A gente fala de comunhão, de bênção, fala de coisa de Deus. Não se pode trocar o momento da ceia por qualquer coisa. Eles perseveravam no partir do pão. O que mais? Olha só, o partir do pão fala da nossa participação com Cristo, no que diz respeito à sua morte e ressurreição. Fala da comunhão com Cristo, com os irmãos em Cristo, formando com Cristo um só corpo. Ele fala sacrifício de Cristo como alimento para a nossa alma. Depois ele fala o que mais? Fala isso, lembra que somos um só corpo em Cristo Jesus. Próximo, Bianca, devido ao tempo. Além disso, eles perseveravam que também nas orações. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. Ei, o cristão,
a essência do cristão tem que ter oração. Porque se não tiver oração, não tem intimidade com Deus. Se não tem intimidade com Deus, não tem vida, querido, fica fraco, não tem jeito. Então, a base, a essência cristã consiste nas orações. Agora, eu falo para você acha que era fácil para eles, para a igreja primitiva? Não, tinha também as suas dificuldades, mas só que por isso que o texto começa, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em tudo isso eles perseveravam. Tudo isso exige perseverança. E aqui nós observamos o que diz, o Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos que invocam, em verdade. Depois, Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Observe, querido, você pode, pastor, mas a minha vida é corrida. Está trabalhando? Vai falando com Deus. Eu não consigo dobrar o joelho. Está no fogão? Vai falando com Deus. Está dirigindo? Vai falando com Deus, aleluia. Ei, querido, você pode, pastor, estou tomando banho, vai falando com Deus, independente onde você esteja, sempre fale com Deus, aleluia, porque enquanto você está de pé, está vivo, está respirando, há uma oportunidade de você o quê? Ter intimidade com Deus, aleluia. A base do cristão, a essência é a oração. Porque quanto mais você fala com Deus, mais íntimo de Deus você fica. E quando você fica íntimo de Deus, é intimidade. O que é intimidade? Ele começa a falar coisa para você que ele não fala para qualquer um. Ele começa a revelar os seus segredos. É intimidade, aleluia. Você passa a saber coisas que é só para os íntimos, aleluia. É coisas que Deus tem, não é para todos não, é para os íntimos, aleluia. É intimidade. Próximo. Aleluia, eu preciso encerrar. Eu tenho 10 minutos. Eu estou resumindo. Como que era a igreja primitiva e que nós precisamos ser? Como que era a igreja primitiva e que nós precisamos ser? Em cada alma havia temor. Em cada alma. Interessante, por que fala em cada alma? Porque o temor, ele é individual. O temor, ele é individual. O temor da minha esposa, eu não posso pegar a carona no temor dela. Eu tenho que ter o meu temor. Eu tendo o meu temor, a minha filha Bianca tem que ter o temor dela. É individual. Temor não é coletivo, é individual. Cada um tem que ter o seu. Com todo respeito, a irmã Márcia, ela tem que ter o temor dela. Ela está guardando o céu, mas o Vinícius precisa também ter o temor de Deus e aguardar o céu também. E saber, não é o fato dos pais serem evangélicos e servir a Deus que a salvação dele está garantida, não é isso. Temor é individual. Vida com Deus, intimidade, tudo isso é individual. Individual. E muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Aí, companheiros, eu trago essa responsabilidade para nós. Porque aqui Jesus já havia ressuscitado, subido aos céus. E diz que muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Aí eu trago uma responsabilidade para nós obreiros, porque os apóstolos eram as pessoas em que o Senhor usava nas escrituras, que cuidavam dos irmãos, daqueles que pegaram, que aceitaram a Cristo, e a gente vê a responsabilidade do obreiro, do líder, porque a pergunta é, será que nós estamos prontos para Deus nos usar? Não precisa me dizer, pelo amor de Deus, mas a pergunta é como que está a nossa vida de jejum, de oração, de intimidade, de ousadia, de crer que Deus é aquele que vai nos usar para fazer muitos milagres. É a nossa responsabilidade. Porque os sinais seguirão a quem? Aos que creem. Mas nós vemos que muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Fala que os apóstolos eram o quê? Eram aqueles os instrumentos em que Deus fazia sinais e maravilhas.
E nós, baseado nessa palavra, nós também temos que crer, buscar e pedir: Deus, nos usa para que muitas maravilhas sejam feitas neste lugar, para a glória de Deus. E eu creio que o nosso Deus é poderoso para cumprir essa palavra e a gente viver milagres da parte do Senhor. Eu creio. Quantos mais creem, diga amém, queridos? O que mais? Todos os que criam estavam o quê? Separados. Todos os que criam estavam juntos. E tinham o quê? Tudo em comum. Isso fala da unidade. Todos os que criam estavam juntos. E tinha tudo em comum. Aleluia. Esse é o segredo da igreja, meus irmãos. Aleluia, nós vivemos em comunhão, respeitando diferenças, suportando uns aos outros e caminhando debaixo de uma mesma promessa, caminhando debaixo para o mesmo céu, aleluia. Esse é o desafio da igreja. Porque se eu, pastor, eu não gosto não vou com a cara do irmão da irmã, mas ela aceitou Jesus também, ela quer ir para o céu também, ele também está esperando uma volta de Cristo, e como que vai fazer no céu? É corpo também, é membro também, aleluia. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Depois fazia o quê? Vendia suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Fidelidade, ou seja, eles não tinham o amor ao dinheiro, o dinheiro não predia. Quando vinha as necessidades, eles eram também abençoadores. A igreja primitiva era suportada por todos. Próximo, Bianca. E perseverando unânimes, todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E o que é perseverando unânimes? Perseverando unânimes, iguais, todos juntos, tudo em concordância, não tinha um fora, era unânime, foi unânime a concordância, a perseverança, estavam todos caminhando na mesma direção, estavam todos remando o mesmo barco. Ei, aleluia, você já andou de bote, você já viu aquele grande bote, um aqui com a pá, né, desse lado, o outro daquele lado, eles têm que remar na mesma direção, só assim o barco vai para frente. Se um vir desse lado, o outro do outro lado, não vai sair do lugar. Assim é a igreja de Cristo, aleluia, assim é o reino de Deus, é remar junto e dizer: vamos caminhando, vamos em frente, vamos sair, porque nós temos um alvo a chegar, aleluia, aleluia. Mas ele não tem força, já está cansado, então reveza, pega outro e vai remando, mas não pare, porque querido, esse barco chama do reino de Deus, ele precisa avançar, aleluia. É assim, nós somos, as características do cristão. Se a gente pegar, não perseverar e não a gente estiver unânimes, tem coisa errada. Como que era a igreja? Perseveravam unânimes. O que mais? Comiam juntos com alegria. Tinha alegria. E perseveravam. O que mais? E singeleza de coração. Sabe o que é isso? Humildade, simplicidade. Sabe por quê, queridos? Ninguém é melhor do que ninguém. Vou repetir, ninguém é melhor do que ninguém. Aleluia. Dessa terra, querido, daquilo que nós temos ou conquistamos, nós não vamos levar nada, a não ser as coisas que a gente faz no reino de Deus. Aleluia. Você já viu aquela expressão, tudo passa? Você está bem hoje? Bênção, glorifique a Deus, agradeça, mas passa. Um dia você pode não estar bem. Se você não está bem, permaneça firme, porque isso logo vai passar. Tudo passa, aleluia. As coisas passam, o que não passa é a palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão, aleluia. Por isso que o cristão, ele tem que ter como a sua essência a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre, aleluia. Glória a Deus, louvando a Deus. Qual era a característica? Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, aleluia. Por quê? Porque o cristão, meus irmãos, ele tem que se preocupar também, queridos. Porque eu digo isso para muitas pessoas,
que o cristão ele tem que ser aprovado por Deus, pelo seu pastor, ou melhor, deixa eu contar novamente, por Deus, pela sua família, pelo seu pastor e pela igreja. Ele precisa ser aprovado por Deus, pela sua família, pelo seu pastor e pela igreja. Isso fala de liderança. De novo, princípios de autoridade. Vamos falar isso outro dia. Mas a igreja também, ela aprova e reprova. Olha ali, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Essa era a igreja. E todos os dias, o que acontecia? Vamos ler todos juntos? E todos os dias ficou bom, mas prova que você ainda não jantou, que você está com fome e lê mais forte. Vamos lá? 1, 2, 3. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu pergunto, quem é que acrescentava a igreja? O Senhor. Ou seja, o que acontecia, meus irmãos? Eles tinham palavra, tinham oração, tinham comunhão, tinha isso. E tudo isso agradava ao Senhor. E o que o Senhor fazia? O Senhor, Ele acrescentava à igreja. Por que Ele acrescentava? Porque Ele viu, aleluia, os princípios, a base. Ele viu oração, viu comunhão, viu palavra, viu isso, aleluia. Por isso, meus irmãos, que o crescimento, ele depende, aleluia, de Deus, aleluia. Por isso que o cristão, ele tem que ter a sua essência, ele tem que ter oração, ele tem que ter comunhão, ele tem que perseverar. Por quê? Porque o dono desta obra é Deus. Quem te chamou foi Deus. E se Ele achar a graça em você, é Ele que vai fazer, é Ele que vai prosperar, é Ele que vai dar o crescimento. É Ele. Eles fizeram tudo, faziam tudo. Mas quem agia, quem operava, e quem trabalhava, e quem deu, e quem fazia a igreja crescer, é o Senhor. Compreende? Queridos, a gente pode colocar live online, a gente pode patrocinar, nós podemos fazer faixa, nós podemos fazer o que precisar. Mas se a gente não orar, nada disso vai adiantar. Se a gente não tiver a Bíblia, nada disso vai adiantar, aleluia. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos, falarmos com Deus, meditarmos a sua palavra, ser uma igreja séria, é Deus que vai dar o crescimento, é Deus que vai abençoar, é Deus que vai prosperar, aleluia. Salvai-vos dessa geração perversa. Por quê, queridos? Porque a igreja autêntica, a base dela é isso. Podemos até usar dessas ferramentas, podemos até fazer isso, mas, meus irmãos, não adianta a gente querer inventar coisa, não. Por isso que eu falei, essência cristã é o básico. É o básico. O básico a igreja tem que ter. E se a igreja não tiver o básico, meu irmão, alguma coisa está errada. Aleluia. Querido, você pode ter o dom para cantar, para pregar, para ensinar o que for, mas o básico você tem que ter: Bíblia, oração, temor, comunhão, graça, isso tem que ter, aleluia. O básico é essencial, tem que ter, aleluia. É a base. Próximo, Bianca. Escute isso, nós já estamos encerrando em 5 minutos. Você me dá mais 5 minutos para encerrar, diga amém. Se é o que tendes ouvido e nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado, o velho homem, vos despojeis do velho homem. Me permita, com licença. Despojar é isso, é o velho homem. Esqueça o velho homem. Deixa, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, ele vai baseado na vontade do engano da carne. Aquilo que se alimenta, aquilo que dá status. Eu vou fazer isso, aquilo, porque isso está bombando, isso vai me dar crédito, vai me dar isso. Isso é coisa do velho homem, isso não vai levar você a nenhum lugar.
Isso faz quem ela do mundo. Mas quem tem a Bíblia como referência, ele sabe que ele batizou, ele é uma nova vida em Cristo, aleluia. Ele não mais ama o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Salmo 1 continua a verdade: feliz é o homem, aleluia, que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, feliz esse homem. O Salmo 1, ele continua na minha Bíblia. Fica andando conforme pensa aí fora, meu irmão. Ei, Jesus volta e você fica com a palavra que é melhor, fica com a Bíblia que é mais segurança, aleluia. Olha aí: vos despojeis do velho homem. Ou você não batizou, ou você não mudou de vida, ou você não se arrependeu, ou está igual ao mundo. O que o mundo faz igual. Para e pensa. Porque o mundo não tem segurança, não tem Deus que guarda. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele está acampado ao redor daqueles que o temem e os livra. É a Bíblia que diz. Vamos encerrar. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Porque a palavra, queridos, ela vem aqui para alimentar. Mas primeiro ela vem para a mente, a gente aprende e desce para o coração. Isso é o raciocínio da palavra, não é emoção. Estou aprendendo, mente. Estou ouvindo, raciocinando, guardando e sendo alimentado. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Se despoje, esquece o velho homem. Se você se batizou, é uma nova vida em Cristo Jesus, tem que ser diferente. Ah, mas os meus amigos, as minhas amigas lá do mundo falam palavrão, você vai falar também? Faz as coisas erradas, você vai fazer errado também? Não, queridos, você tem um alvo, você tem um objetivo, é o céu que você quer, aleluia. Você faz parte daquele que está guardando a vida do Senhor, aleluia. Para encerrar, acho que é o último, eu coloquei isso, que a essência cristã jamais falta em sua vida. O que é isso, pastor? O que é isso? É o básico. É o arroz e feijão. É o essencial. É o que não pode faltar. Você pode não ter uma picanha, um contrafilé, você pode não ter muita coisa. Se você tiver o arroz e feijão, você não morre. Você não morre, aleluia. Você permanece firme, de pé, com força. Por quê? O básico eu tenho, aleluia. O arroz e feijão está na minha vida, aleluia. Tenho arroz e feijão espiritual, aleluia. E você vai permanecer firme, você vai ficar de pé. E não é qualquer vento que vai te derrubar, não é qualquer palavra que vai te entristecer. Você vai permanecer firme, aleluia. Ah, eu não tenho muita coisa. Tem o arroz e feijão? É, tem. Então você vai vencer. Pastor, o que é arroz e feijão? É palavra, é oração, é adoração, é comunhão. É isso que a igreja tem, é isso que a igreja precisa, aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus, aleluia. Tem muita gente preocupada com tantas coisas, meus irmãos. Tem muita gente se preocupado com muitas coisas e se esquece do essencial, se esquece do básico, se esquece da comunhão, se esquece de estar na igreja, se esquece do ensino bíblico, se esquece de estar na casa do Senhor. Ei, aí vai perdendo a força, vai perdendo a graça. Daqui a pouco, meu irmão, não tem mais força para nada. Por quê? Faltou o essencial, faltou arroz e feijão. Você já viu aqueles irmãos e irmãzinhas, com todo respeito, mal sabe ler, mas o básico que ele tem, ela tem. Ora, fala com Deus, adora o Senhor, aleluia.
Às vezes fala com dificuldade, Jesus, glória a Deus, mas tem a graça de Deus, ela ora, ela ama, ela não fala mal de ninguém, aleluia, não faz fofoca, não cria contenda, ei, ela tem os princípios básicos de Cristo, aleluia, e daí, querida, ela sempre está feliz, ela sempre está alegre, sempre está forte, porque ela tem, aleluia, as características essenciais do cristão. Que jamais falte o essencial de Deus das nossas vidas. Você pode talvez não saber, pastor, eu queria pregar, sonho pregar. E às vezes, pastor, eu não sei, e você não conseguir. Pastor, eu queria cantar, meu desejo é o senhor cantar. Mas você de repente ainda não está cantando. É mais ou menos aquele pratão. O pratão é bom, mas o arroz e feijão não pode faltar. Você já passou alguns dias sem comer arroz e feijão? De repente dá aquela vontade de comer arroz e feijão. E às vezes vem até um disco voador de brinde. Uma delícia. Vem até um ovinho de brinde. É maravilhoso. Mas o arroz e feijão. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite e vamos orar. Bendito é o teu nome, Senhor. Te exaltamos nesta noite, Senhor, te adoramos. Porque o Senhor é a nossa base, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que, Pai, nos suporta, o Senhor é aquele que nos dá vida. Pai, nós queremos te pedir, continua nos dando a tua graça, continua nos dando a tua bênção, continua nos fortalecendo, continua nos ensinando, continua nos ajudando, nos dando a perseverança, Senhor, oh meu Pai, na doutrina dos apóstolos, meu Pai, nas escrituras sagradas, na comunhão, na oração, no partir do pão, nos ajuda, Senhor. Oh Deus, se conosco, se conosco. Oh, vai adorando o Senhor nesta noite. Oh, sinta a presença dEle, aleluia. Que manda chorar, Maragaia. Oh, aleluia, te adoramos, Senhor. Oh, glória. Seja alimentado por Deus nesta noite. Seja alimentado pelo Senhor. Aleluia. Oh, glória. Te adoramos, Jesus. Percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgata. Ei, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim pra ti.